E aí galera, beleza? Meu nome é João Salles, eu vou estar aqui dando continuidade ao nosso curso do Precep Online. Essa aula vai ser a aula 3, aula de revisão de circuitos. E nosso objetivo aqui vai ser fazer um apanhado geral de alguns conceitos que a gente viu tanto em Circuitos 1 quanto em Circuitos 2, que vão ser bastante importantes para a gente durante tanto esse curso de Precep Online, quanto obviamente na disciplina, né, de CEP 1. São alguns assuntos que vão dar bastante agilidade para a gente na hora de analisar alguns circuitos, de resolver algumas questões, de entender os conceitos novos que a gente vai ver durante a disciplina. Então vamos lá. Aqui são os conteúdos que a gente vai ver hoje: divisor de tensão, divisor de corrente, que são uns conceitos bem iniciais, né, que a gente vê bem lá no princípio, de quando a gente está começando a pegar circuitos 1. Depois a gente tem o equivalente de rede, que é uma consequência, né, do teorema de Thevenin, que é um dos teoremas mais importantes que a gente aprende na análise de circuitos. E depois, análise de potência em circuitos de corrente alternada, que aí as definições que a gente vai ver aqui, eu acho que vão ser uma das que a gente vai usar com mais frequência durante a disciplina de CEP 1. Então vamos lá. Começando com o divisor de tensão, a gente tem aqui um circuito, que é um circuito básico do divisor de tensão, que é simplesmente um circuito de impedâncias em série, né? Nosso objetivo aqui, então, é chegar a uma expressão que relacione a tensão em cada um dessas impedâncias aqui individualmente, a tensão que a gente tem, né, entre os terminais A e B. Como é que a gente vai fazer isso, então? A gente tem aqui uma corrente que vai estar percorrendo essas duas impedâncias, né? A corrente vai ser igual, como a gente tem duas impedâncias em série. Então a gente sabe que V1 e V2 vão ser iguais a Z1 e Z2, respectivamente, ambas multiplicando aí a nossa corrente total, Izinho. E aí, como eu falei, o que a gente quer aqui é um jeito de relacionar essas tensões V1 e V2 com a nossa tensão total aqui entre os terminais A e B e essas impedâncias. Então, para isso, a gente precisa eliminar essa incógnita aqui da corrente total. Então, nesse circuito aqui, a gente sabe que o V ele vai ser justamente igual a essa corrente total, vezes o equivalente dessas impedâncias, que vai ser simplesmente a soma, né, como a gente tem duas impedâncias em série. E nossa corrente total, então, vai ser a fração da tensão pela soma das impedâncias. E agora é só substituir essa fórmula da corrente nas duas equações que a gente achou anteriormente, para as tensões de V1 e V2. E a gente vai encontrar aqui as expressões que dá para a gente a tensão tanto em V1, né, na impedância 1, quanto na impedância 2, em função apenas da nossa tensão entre os terminais A e B e das impedâncias, dos valores de impedância, né, de cada uma delas. E aqui, uma maneira que eu gosto de pensar para me ajudar a deixar essa expressão aqui bem... não esquecer, na verdade, essa expressão, né, é pensar nisso como uma proporção, né, que de fato é o que está acontecendo aqui de verdade. Que a tensão em V1, por exemplo, ela vai ser a proporção da impedância em Z1 pela impedância total, né, pela soma das impedâncias. E a mesma coisa em V2. A tensão em V2 vai ser a proporção da impedância, né, Z2, em relação à impedância total, multiplicado, né, pela tensão entre os terminais A e B. Então V1 vai ser Z1 sobre a soma das impedâncias vezes V, e V2 vai ser Z2 sobre a soma das impedâncias multiplicado pela tensão entre os terminais A e B. E tá aí então o conceito de divisor de tensão, como eu falei, extremamente simples, é um conceito bem introdutório mesmo de circuitos, mas que vai ser bem útil para a gente na hora de analisar alguns circuitos. Vamos passar então agora para o conceito do divisor de corrente, que vai ser extremamente semelhante ao caso anterior, na verdade. Agora que a gente vai ter então uma tensão V entre dois terminais A e B, e uma corrente total também Izinho, do terminal A para o terminal B, e essas duas impedâncias aqui agora conectadas em paralelo uma com a outra. E como anteriormente, o que a gente quer agora é uma forma de, conhecendo o valor total dessa corrente que está passando entre esses terminais e a impedância de cada uma dessas cargas aqui, já poder dizer de cara qual vai ser a corrente que vai atravessar cada uma dessas cargas aqui individualmente. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou analisar aqui o circuito. A gente sabe que a corrente em cada uma dessas cargas aqui vai ser igual à tensão sobre os seus terminais, dividido pelo valor da impedância, né? E lembrando aqui como essas cargas estão
em paralelo, a tensão sobre elas vai ser igual, entre elas duas. E aí, como eu falei, né, a gente quer conhecer essas correntes aqui 1 e 2, usando apenas os valores de impedância e da corrente total. Então o que a gente quer agora é eliminar esse V daqui e escrever esse V em função dessas correntes e dessas impedâncias. Analisando o circuito, então, como um todo, fazendo o equivalente, né, dessas impedâncias aqui, a gente sabe que essa tensão V vai ser igual a corrente vezes o equivalente dessas impedâncias, que vai ser o produto pela soma, Z1 vezes Z2 sobre Z1 mais Z2. E agora, então, é só substituir esse valor de V aqui, essa fórmula para V, nas equações que a gente tinha anteriormente. E vamos ter que I1 vai ser igual a Z2 sobre Z1 mais Z2 vezes Izinho, e I2 é Z1 sobre Z1 mais Z2 vezes Izinho. E aí, do mesmo jeito que aconteceu no divisor de tensão, a gente pode pensar nessas relações aqui como uma proporção, né? A corrente em 1 vai ser uma proporção, vai ser igual à proporção da impedância Z2 sobre a impedância total, sobre a soma das impedâncias, na verdade não é impedância total, né? Porque agora elas não estão em série mais, vezes a corrente total, e a mesma coisa para I2, né? Só lembrando agora que, ao contrário do que aconteceu no divisor de tensão, a impedância que a gente vai usar é a impedância oposta ao ramo que a gente está analisando. Então, se a gente está analisando a corrente no ramo 1, da impedância Z1, a gente vai usar aqui a impedância Z2, e a corrente 2 é a mesma coisa, vamos usar a impedância Z1 sobre Z1 mais Z2, e multiplica pela corrente total, Izinho. Então, esses conceitos de divisores de tensão e de corrente são extremamente simples, é só isso mesmo. E vamos agora então para o conceito do equivalente de rede, que é extremamente importante também. Bem, o equivalente de rede ele é uma consequência direta do teorema de Thevenin, e por isso, inclusive, ele também é conhecido como equivalente de Thevenin, sendo que esse teorema ele diz para a gente exatamente o seguinte: um circuito linear qualquer de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão em série com a impedância, sendo que essa fonte de tensão ela é justamente a tensão de circuito aberto nesses dois terminais, e a impedância equivalente ela vai ser a impedância de entrada, vista a partir desses dois terminais, quando todas as fontes independentes do circuito estão desativadas. E aqui, tanto faz se essas fontes são fontes de tensão ou fontes de corrente. São fontes independentes, a gente desativa e analisa essa impedância de entrada a partir desses dois terminais. Visualizando, então, o que esse teorema diz para a gente tem aqui um exemplo de um circuito. A gente tem uma fonte de tensão alternada, umas resistências, os indutores aqui, enfim, umas impedâncias. E a gente vai analisar esse circuito a partir desses dois terminais que a gente sinalizou aqui. O que o teorema diz para a gente, então, é que esse circuito todo ele pode ser simplesmente substituído por um circuito equivalente que vai ser composto apenas por uma fonte de tensão em série com a impedância. Ou seja, esse cara aqui ele pode ser substituído justamente por esse circuitinho aqui, que vai ser a fonte de tensão, o VTH, né, a fonte de tensão de Thevenin, e a impedância aqui equivalente de Thevenin. Ou seja, qualquer carga que a gente conectar aqui entre esses dois terminais, ela vai ter sobre ela as mesmas condições que ela teria se a gente tivesse conectado ela aqui nos terminais do nosso circuito original. Então a tensão sobre essa carga vai ser a mesma, a corrente sobre essa carga vai ser a mesma, a potência vai ser igual. Então assim, o circuito de fato é um circuito equivalente, então todas as relações elas vão ser preservadas. E eu acho que daqui, de cara, já dá pra gente ver o poder, né, que esse teorema ele dá pra gente, a infinitude de aplicabilidades que ele dá pra gente, porque, de novo, não importa a complexidade do seu circuito, não importa o tamanho que esse seu circuito original tem. Se ele for um circuito linear, a gente pode aplicar o teorema de Thevenin e substituir esse circuito, independente do tamanho que ele tiver, por um circuito que é composto por uma fonte de tensão e uma impedância em série. A única limitação é que esse circuito seja linear. Então aqui o que a gente precisa fazer agora é justamente determinar quem vai ser essa fonte de tensão de Thevenin e essa impedância equivalente. Então vamos continuar aqui analisando esse circuito. Primeiro a gente vai calcular a tensão de Thevenin, que vai ser a tensão de circuito aberto entre esses dois terminais aqui da ponta do circuito. Vamos fazer então aqui uma análise de malha, né? A gente já
sinalizou aqui a malha 1 e a malha 2, com as correntes percorrendo aqui o sentido horário. A equação da malha 1 vai ser 250, ângulo 0, é igual a 5 mais J10 vezes I1, mais 10 vezes I1 menos I2. A gente tem aqui 5 mais J10 vezes a corrente 1, e aqui 10 a corrente 1 menos a corrente 2, tudo isso igual a nossa tensão aqui 250 vezes ângulo 0. Para a malha 2, vamos ter 10 vezes I2 menos I1, mais 10 mais J5 vezes I2, aqui está separado, mas enfim, tudo isso vai ser igual a 0. E aí, resolvendo esse sistema com essas duas equações, a gente encontra aqui os valores de I1 e I2. E lembrando, o que a gente quer encontrar é justamente a tensão de circuito aberto entre esses dois terminais. E analisando aqui o circuito, a gente vê que essa tensão vai ser justamente a tensão sobre esse indutor aqui da ponta de impedância J5. E essa tensão, claro, vai ser justamente a corrente I2 vezes essa própria impedância. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar que a nossa tensão de Thevenin vai ser 39,9, ângulo de 28,61 graus. E está aqui a nossa tensão de Thevenin para o nosso equivalente de rede. O próximo passo agora é a gente determinar quem vai ser a nossa impedância de Thevenin. E aí, lembrando, a primeira coisa que a gente faz é desativar todas as fontes independentes que a gente tem no nosso circuito. E aqui, lembrando do nosso circuito original, deixa eu voltar aqui rapidinho, a gente tem essa fonte de tensão aqui. E para desativar a fonte de tensão, a gente substitui ela simplesmente por um curto-circuito. A gente vai tirar a tensão, coloca um curto-circuito. Se fosse uma fonte de corrente, a gente inseria no lugar dela um circuito aberto. Beleza, a fonte de tensão. A gente colocou aqui o curto-circuito e agora a gente vai só analisar a impedância equivalente. É só fazer uma associação de impedâncias aqui, não tem mistério nenhum. Essas duas impedâncias aqui em série. Depois o equivalente vai estar em paralelo com esse resistor de 10 ohms. Depois esse resultante aqui vai estar em paralelo em série com essa de 10 ohms aqui também. E esse resultado final vai estar em paralelo com esse J5. Resultado final, a gente vai ter um ZTH aqui de 1,27 mais J,43 ohm. Voltando aqui então para o nosso circuito original, a gente já determinou a tensão de Thevenin e a impedância equivalente, e agora a gente pode substituir esse circuito então finalmente para o nosso equivalente de rede com os valores que a gente encontrou, né? Então a gente vai ter aqui uma tensão de 39,9, ângulo de 28,61 graus, e a impedância de 1,27 mais J 4,33 ohms. Então esse aqui é o nosso equivalente de Thevenin desse circuito aqui, quando a gente toma como referência esses dois terminais. Ou seja, digamos que a gente queria conectar aqui nesse circuito, nesses dois terminais, uma resistência variável. E a gente queria saber qual é a corrente que está passando por essa resistência. Então toda vez que a gente alterasse o valor dessa resistência, para cada valor diferente que essa resistência aqui assumisse, a gente teria que fazer a análise desse circuito por completo para poder encontrar o valor dessa corrente. Então mudou o valor aqui, analisa o circuito como um todo de novo, mudou o valor, de novo faz a análise do circuito. Com o equivalente isso é muito mais fácil, a gente só tem aqui uma fonte em série com uma impedância, então calcular a tensão ou a corrente que passa por aqui é muito mais fácil do que fazer a análise desse circuito aqui por completo. Então esse aqui é o nosso equivalente de rede. E agora a gente tem o caso quando o nosso circuito ele possui alguma fonte dependente, né? Porque a gente viu lá atrás que para calcular a impedância equivalente do nosso circuito, o que a gente fazia era desativava todas as fontes independentes que existissem no nosso circuito e fazia análise da impedância de entrada a partir dos dois terminais. Mas no caso quando a gente possui uma fonte dependente, seja ela de uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. As fontes dependentes elas não podem ser desativadas porque, como elas dependem de parâmetros do nosso próprio circuito, se a gente desativar essas fontes, a gente vai estar alterando o comportamento do nosso circuito. Então, para a gente calcular a impedância equivalente a partir de dois terminais quaisquer desse circuito, a gente precisa que essas fontes estejam presentes quando a gente fizer essa análise. Então, o que a gente faz, então? A gente usa uma fonte auxiliar de tensão ou uma fonte de corrente, tanto faz, de algum valor conhecido. Esse valor vai ser algum valor arbitrário que a gente vai escolher. Pode ser, se você colocar uma fonte de tensão, pode ser uma fonte de tensão de 1 volt ou uma fonte de corrente de 1 ampere. Tanto faz, o importante é que você mesmo escolha um valor qualquer, que você conheça esse valor. E aí, a partir disso, a gente vai fazer a análise desse circuito. E a impedância de Thevenin, então, naqueles dois terminais, ela vai ser dada pela tensão
naqueles dois terminais, dividido pela corrente, né? Impedância é tensão sobre corrente. Então, se você, por exemplo, você pega um seu circuito com a fonte dependente, e aí nos terminais que você está utilizando para avaliar aquele circuito, você coloca uma fonte de auxiliar de tensão de um valor X, e aí você vai analisar o circuito e você vai encontrar a corrente que passa por aquele ramo. E aí, encontrando essa corrente, você já pode calcular a impedância de Thevenin. Se você, em vez de colocar uma fonte de tensão auxiliar, você colocar uma fonte de corrente auxiliar, mesma coisa, você vai analisar o circuito para poder achar a tensão que existe naquele ramo, e aí assim você calcula a impedância de Thevenin fazendo tensão sobre corrente. Está aqui um exemplo de um circuito. A gente tem aqui uma fonte dependente de tensão, tá vendo? Que depende da tensão sobre esse resistor aqui de 10 ohms. Então, os terminais que a gente está avaliando esse circuito seriam os terminais aqui, né? Sobre os terminais aqui sobre esse indutor. Então, o que a gente fez aqui? A gente conectou uma fonte de tensão auxiliar, VA ou X, com ângulo de alfa aqui, graus. De novo, esses valores aqui a gente conhece, são valores que a gente mesmo vai arbitrar quando a gente vai fazendo a análise do circuito. E o que a gente faz? Escolhendo essa fonte de tensão, escolhendo os valores para essa fonte de tensão, a gente vai analisar esse circuito aqui com o objetivo de determinar o valor dessa corrente. Essa corrente auxiliar que passa aqui por esse ramo da fonte. E aí, conhecendo essa corrente, a gente pode calcular a impedância de Thevenin fazendo o VLX sobre I auxiliar. E a gente vai ter, então, a nossa impedância equivalente do nosso equivalente de rede. E é basicamente isso. A única diferença quando a gente tem um circuito com fonte dependente e com fonte independente é essa. Quando a gente tem um circuito com fonte dependente, a gente, no lugar de analisar as impedâncias com o circuito aberto, a gente vai colocar uma fonte auxiliar de tensão ou de corrente, determinar o parâmetro, né? Se a gente colocar uma fonte de tensão, a gente calcula a corrente. Se a gente colocar uma fonte de corrente, a gente calcula a tensão sobre aquele ramo para poder achar a impedância. E a partir daí é a mesma coisa. Eu não vou analisar esse circuito aqui, porque eu acho que não precisa, né? É só a gente fazer, assim como a gente fez lá atrás, só fazer análise de malha, análise de nó, enfim. O importante é você determinar aqui o outro parâmetro que você não definiu. E aí vamos começar então o último assunto da nossa aula de hoje, que é a parte de análise de potência de corrente alternada. Que a gente vai rever alguns conceitos bem importantes que a gente vai usar muito durante toda a disciplina de CEP 1. Então vai ajudar bastante na nossa vida se a gente tiver esses conceitos bem claros na cabeça, bem frescos na memória. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar aqui relembrando o conceito de potência instantânea, né, que a gente definiu lá atrás em circuitos 1, quando a gente estava trabalhando com circuitos de corrente contínua, que a gente define a potência instantânea dado o tempo t como sendo simplesmente a tensão no tempo t pela corrente nesse tempo t. E aqui, como a gente está trabalhando com corrente alternada, a gente sabe que a tensão e a corrente são senoides no tempo, com as funções aqui Vm cosinus de ωt mais θv para a tensão, e m vezes cosinus de ωt mais θi para a corrente. Lembrando aqui, claro, que Vm e m são as amplitudes, tensão e corrente, ômega é a frequência angular, e θv e θi são respectivamente os ângulos de fase da tensão e da corrente. E aí, substituindo essas equações de tensão e corrente aqui na nossa equação, a gente chega nessa forma aqui, e fazendo algebrismo aqui, usando algumas relações trigonométricas, a gente chega nessa forma final para a potência instantânea. E aqui a gente pode ver algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente sabe que a gente está vendo aqui que essa primeira parcela ela é uma parcela constante, que ela não depende do tempo. Ao passo que essa segunda parcela aqui, ela de fato, ela depende do tempo, ela tem o componente t aqui, e ela varia com a frequência, 2 vezes a frequência da tensão e da corrente iniciais. E aí que justamente por causa dessa dependência no tempo, trabalhar com a potência instantânea, quando a gente está fazendo análise em regime permanente senoidal, ele não é tão interessante, né? Até porque essa equação aqui ela não é nem um pouco simples, né? A gente está trabalhando. E essa dependência no tempo também não vai ajudar a gente nem um pouquinho. E aí por isso a gente começa a trabalhar com o conceito de potência média, que a gente define como sendo simplesmente a média da nossa função p de t, a integral aqui é avaliada de 0 a t de p de t dt, dividido pelo período t. E aí, substituindo a nossa função que a gente achou lá atrás para a potência nessa integral, a gente chega nessa equação aqui.
E aqui, como a gente tem um senoide, né, a média de uma função senoidal avaliada em um período, a gente sabe que isso aqui vai para zero. E aqui, por sua vez, a gente tem uma constante, né, essa parcela que a gente viu lá atrás, que ela não depende do tempo. Então, como a gente está integrando em função do tempo, essa média aqui ela vai ser o próprio valor da constante. Então, dessa forma, a nossa potência média vai ser justamente aquela primeira parcela da função da potência instantânea, que vai ser 1 sobre 2 Vm cosseno de θv menos θi. Ou seja, a nossa potência média ela depende apenas das amplitudes da tensão e da corrente e da diferença de fase entre essas duas grandezas também. E aqui vamos abrir um parêntese rapidinho, só para lembrar do conceito de valor eficaz, né, que ele diz que o valor eficaz de uma tensão ou de uma corrente periódica é igual ao valor da tensão constante que produziria a mesma dissipação de potência média sobre o mesmo resistor, certo? E para funções senoidais, esse valor eficaz ele é dado como o valor máximo dessa função dividido por raiz de 2. Então, se a gente tem uma tensão com uma amplitude de Vm, o valor eficaz dessa tensão periódica vai ser Vm dividido por raiz de 2. E aqui também é muito importante mencionar que, por padrão, valores de tensão e de correntes, eles sempre são dados em função de seus valores eficazes. Então, você está estudando uma CEP, e aí tem uma questão que diz que um certo elemento ele tem uma tensão nominal lá de 13 kV. Aquele valor ali é o valor de tensão eficaz. Então, sempre que não for dito nada em relação a isso, você assume que aquele valor ali é o valor de tensão ou valor de corrente e já é RMS, né, o valor eficaz. E aí, voltando aqui então a falar da potência média, o que a gente vai fazer agora é usar, né, o conceito de valor eficaz. Como eu falei, para uma tensão periódica, o valor eficaz vai ser o valor máximo dessa tensão, dividido por raiz de 2, e a corrente a mesma coisa, o valor RMS dessa corrente vai ser o valor máximo da corrente dividido por raiz de 2. E aí, substituindo esses valores naquela função de potência que a gente achou antes, de potência média, né, 1 sobre 2 Vm, a gente vai encontrar que a potência média em função dos valores eficazes é simplesmente V RMS vezes I vezes o cosseno de θV menos θI. E aí, como eu falei, né, por padrão, os valores de tensão e corrente sempre são dados em função dos valores eficazes. A potência média, então, a partir daqui, né, daqui para frente, vai ser sempre V vezes I vezes o cosseno de θV menos θI, né? Já que a gente já sabe que as tensões e correntes elas são dados em função dos valores eficazes. E essa potência média sobre a qual a gente tem falado até agora, ela é conhecida também como potência ativa ou potência real. Como eu falei antes, ela representa a potência média que é entregue para a carga. E esses nomes de ativa ou real, eles vêm do fato de que ela representa também a única parcela de potência que vai ser de fato útil para a carga. Né? A única parcela de potência que ela vai estar sendo de fato consumida pela carga. Então, quando a gente está falando de análise de potência em CA, além dessa potência média, potência ativa ou potência real, a gente tem também a potência que a gente chama de potência reativa, que é a parcela de potência instantânea que expressa o fluxo de energia fornecido para a carga e pela carga. Como a gente viu lá atrás, quando a gente encontrou aquela equação da potência instantânea, a gente viu que tinha uma parcela que ela variava com o tempo e estava sempre oscilando. Ela assumia sempre valores positivos e negativos e tinha uma média zero. Então essa potência reativa, ela representa justamente essa troca de energia entre a fonte e a parte reativa da carga. É uma energia que ela está sempre indo e voltando da fonte para a carga. Então aqui, matematicamente, a potência ativa, como a gente já viu, ela é o produto da corrente pela tensão, vezes o cosseno da diferença entre os ângulos de fase, tensão e corrente. Lembrando aqui mais uma vez que a tensão e correntes já estão aqui em valores eficazes, valor RMS. E antes da gente falar da potência reativa de novo, vamos introduzir aqui mais alguns conceitos que são importantes também. O primeiro é a potência aparente, S, dada em volt-ampere, que a gente define como sendo simplesmente o produto entre a tensão e a corrente. E esse nome aparente vem justamente do fato de que a potência, como a gente viu lá atrás, era simplesmente isso,
a tensão vezes a corrente. Então, aparentemente, isso que devia ser a potência. E aquele fator do cosseno vezes a diferença entre os ângulos de fase, a gente dá o nome de fator de potência, né? Que ele também pode ser encontrado pela razão da potência ativa sobre a potência aparente. Ou seja, o fator de potência ele também pode ser tido como um fator que você multiplica pela potência aparente para encontrar a potência ativa, né? Então, digamos que o fator de potência representa a parcela da sua potência aparente, que é composta por potência ativa, certo? Esse fator de potência também ele é muito importante, a gente vai fazer algumas observações sobre ele aqui agora. Como ele é o cosseno de um ângulo, a gente sabe então que ele possui valores entre 0 e 1. Então, quando a gente tem um fator de potência igual a 1, isso quer dizer que o ângulo de fase da tensão é igual ao ângulo de fase da corrente, que é característico de uma carga puramente resistiva, né? Quando a tensão e a corrente estão em fase. Quando o fator de potência é igual a 0, a gente tem que o ângulo de fase da tensão é igual ao ângulo de fase da corrente mais ou menos 90 graus, que é característico de uma carga puramente reativa, quando a gente tem tensão e corrente defasadas entre si de 90 graus. E nos casos intermediários, quando a gente tem um fator de potência entre 0 e 1, a gente tem duas situações. Quando temos a corrente adiantada em relação à tensão, a gente diz que aquele fator de potência ele é um fator de potência adiantado, né? Ou seja, a gente tem uma carga capacitiva, corrente adiantada da tensão. E quando é o caso contrário, a gente tem uma corrente atrasada em relação à tensão, a gente tem uma carga indutiva, né? Que é de fato o que acontece quando a gente tem quando a corrente está atrasada em relação à nossa tensão. E a potência reativa, então, que, dada em volt-ampere reativo, ela é o produto da tensão pela corrente vezes o seno de θV menos θI. De novo, mais uma vez, lembrando que V e I já estão aqui em valores eficazes. E conhecendo os valores da potência reativa e da potência ativa, a gente pode obter a potência aparente, né? Porque a potência aparente, ela, na verdade, ela vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das potências ativa e reativa, né? Porque a potência ativa ela é V vezes I, cosseno do ângulo, e a potência reativa ela é V vezes I vezes o seno do ângulo, né? Então, a gente fazendo o quadrado da potência ativa mais o quadrado da potência reativa, a gente vai ter aqui a raiz de VI ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que a gente sabe que é 1. Então, no final, a gente tem a raiz de VI quadrado, que é simplesmente VI, que a gente definiu lá atrás como sendo a potência aparente. E, por fim, a gente tem o conceito da potência complexa, dada em volt-ampere também, assim como a potência aparente, que é uma grandeza que apresenta todas as informações importantes sobre a potência absorvida por uma determinada carga. Ou seja, ela é basicamente uma forma mais fácil da gente representar as informações importantes que a gente tem sobre a potência em uma carga. E essa representação é feita justamente utilizando a forma fasorial. Na forma fasorial, a gente tem a tensão e a corrente. E a potência complexa, então, ela é dada justamente pelo produto do fasor de tensão pelo conjugado do fasor de corrente. Vai ser V vezes I com um ângulo de θV menos θI. Ou seja, produto do fasor de tensão pelo conjugado complexo do fasor de corrente. E como a gente viu ali, o módulo da potência complexa ele é justamente igual à potência aparente, né? Que é o produto de V vezes I. Na forma retangular, a gente tem que a potência complexa é V vezes conjugado de I, vai ser V vezes I vezes cosseno do ângulo, mais J VI vezes seno do ângulo, ou seja, a potência complexa é um número complexo cuja parte real aqui vai ser a potência ativa e cuja parte imaginária vai ser justamente a nossa potência reativa. Resumindo então as relações entre esses conceitos de potência que a gente viu até agora, a gente tem a potência complexa, que é um número complexo, dado pelo produto do fasor de tensão, pelo conjugado do fasor de corrente, né? Então vai ser um número complexo cuja parte real é a potência ativa e parte imaginária é a potência reativa. A potência aparente é simplesmente o módulo da potência complexa, dado por V vezes I, ou a raiz
da potência ativa ao quadrado mais a reativa ao quadrado. A potência ativa, por sua vez, é a parte real da potência complexa, como eu falei. Ou então a potência aparente vezes o cosseno do ângulo. E a potência reativa, por fim, é a parte imaginária da complexa. Ou então a potência aparente vezes o seno do ângulo do fator de potência. Então, a ideia aqui é a gente saber que a potência complexa ela já traz todas as informações que a gente precisa sobre a potência absorvida por uma determinada carga. Né? Conhecendo a potência complexa, a gente pode conhecer o fator de potência fazendo a fração, né, entre P e o módulo da potência complexa. A gente tem a potência ativa também, bem fácil, é só a gente pegar a parte real da potência complexa. A potência reativa também é só pegar a parte imaginária da potência complexa. E é isso, a gente conhecendo a potência complexa, a gente já pode conhecer tudo que a gente precisa sobre uma determinada carga. E é isso então, galera. A aula 3 fica por aqui. Era só isso que eu tinha para mostrar mesmo para vocês. A ideia era só fazer um apanhado geral de algumas coisas importantes que a gente viu anteriormente, circuitos 1 e circuitos 2, que vão ser bem úteis para a gente durante o curso de CEP. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido útil de fato para vocês. E é isso aí, até mais.